Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou o Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia e por Stephen King, como vocês bem sabem. Aqui no canal, a gente já teve vídeo comentando e destrinchando It a Coisa, Carrie a Estranha, Louca Obsessão, O Iluminado e muitos outros livros do autor, sempre fazendo comparações com os filmes e entendendo mais como funciona esse universo compartilhado. E desde o início do canal, tinha dois vídeos que vocês me pediam bastante. Um deles era explicando qual a melhor forma de começar a ler os livros do Stephen King. Esse vídeo, inclusive, eu já fiz, vocês podem conferir ele aqui nos cards. O outro vídeo que vocês me pediam pra caramba era quantos filmes baseados em livros do King existem e quais são os melhores. E o dia desse vídeo chegou, cambada, então já clica em curtir aqui embaixo para ajudar ele a ser bem recomendado. E se você gosta de Stephen King e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui e ativa o sininho para receber as notificações. Bora lá então! Antes de começar, eu queria dizer que eu vou citar todos os 56 filmes que existem aqui num vídeo dividido em duas partes. Essa é a parte 1, onde eu vou falar dos piores filmes, da posição 56 até a posição 26, e amanhã mesmo eu já lanço a parte 2 comentando o top 25 filmes do Mr. King. Mas eu tive que deixar de fora as minisséries e séries baseadas em livros dele que foram lançadas na TV, tipo It a Coisa de 1990, A Hora do Vampiro, The Stand. Muitas vezes a gente chama essas obras de filmes porque vários de nós assistimos a elas como se fossem filmes de 3, 4 horas, mas na verdade elas foram produções televisivas e por isso é muito complicado ranquear elas de pior para melhor, comparando elas com longas que foram realmente filmes feitos para o cinema. Então hoje eu vou deixar as minisséries e séries de TV de lado e quem sabe eu fale delas num vídeo futuro. E só mais uma coisa, eu vou ser bem breve e sucinto para falar de cada filme aqui, afinal são 56, e eu não quero que cada uma dessas duas partes tenha uma hora, né? Então eu vou citar cada filme, falar em qual livro ou conto ele é baseado e dizer por que ele tá nessa posição do ranking. Vale lembrar que por mais que eu tenha levado em conta, sim, a média das críticas na internet, esse ranking geral aqui representa somente a minha opinião e você é completamente livre para discordar dele e, com educação, é claro, me dizer aí nos comentários qual seria o seu ranking também. Então vamos começar pelas bagaceiras, minha gente. Vocês vão ver que nessa lista de 56 filmes tem muito mais filme ruim do que filme bom. E como a gente vai começar de baixo para cima, os primeiros a ser citados aqui vão ser uns bem difíceis de assistir. Inclusive, eu vou ser bem honesto, alguns desses filmes que estão nas últimas posições aqui do ranking, eu nem consegui terminar de ver, do tanto que eram ruins, e isso inclui o filme aqui na posição 56, que pra mim é o pior de todos, que é o filme Trucks, Comboio do Terror, que é baseado no conto Caminhões, que você encontra no livro Sombras da Noite, do Stephen King. O filme conta a história de uma força inexplicável ali que leva um comboio de caminhões a ganhar vida própria e sair por aí destruindo tudo no seu caminho e matando pessoas. O filme tem uma nota de 3,9 no IMDb e eu não tenho palavras para definir o quanto ele é ruim. Só que assim, além de ser péssimo, ele é uma refilmagem de um filme mais antigo que também não é bom e daqui a pouco vai aparecer aqui nessa lista. Na posição 55 temos um filme que é na verdade sequência de um filme adaptado do conto do Stephen King, que é Colheita Maldita 2, O Sacrifício Final. Nessa sequência aqui, a população de uma cidade pequena decide adotar as crianças sobreviventes da cidadezinha de Gatlin lá do primeiro filme. E essas crianças acabam novamente sendo influenciadas por uma entidade demoníaca a formar um culto assassino e sair matando os adultos. O filme custa ter 22% de aprovação da crítica e ele deu origem ainda a outras sequências que são ainda piores, mas que não tem nada a ver com o conto do Stephen King, então eu nem coloquei elas aqui nessa lista. Em 54º temos o filme Mangler, O Grito do Terror, que também é baseado num conto de Sombras da Noite, que é o conto A Máquina de Passar Roupa. E sim, é isso que você está pensando, o filme vai contar a história de uma máquina de passar roupa assassina. É uma máquina dentro de uma lavanderia que é possuída por forças malignas e começa a mutilar e matar os funcionários.
A sinopse desse filme já te conta por que é ruim. Basta você imaginar cenas de uma máquina de passar roupa psicopata agindo como se fosse um hipopótamo raivoso, faminto e... enfim. Ele tem nota 4 no IMDb, 27% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, e eu acho essas notas muito altas, inclusive, pro nível que é esse filme. Agora, lembra do filme dos caminhões assassinos que eu falei agora há pouco, que era uma refilmagem de um primeiro filme? Pois então, o original de 78 tá aqui na posição 53 e intitulado apenas Comboio do Terror aqui no Brasil, né? Com a mesma premissa dos caminhões ganhando vida e matando a galera, só que aqui, gente, o diretor do filme é o próprio Stephen King. Se eu não me engano, foi o único filme de todos dirigido pelo Stephen King e talvez tenha servido pra galera falar pra ele: ó, Sr. King, fica só na escrita mesmo, porque como diretor de cinema, você não é bom não, cara. Na posição 52, a gente tem um filme que é sequência de um dos filmes que tá lá nas primeiras posições do ranking, que é Carrie. A sequência que no caso é Carrie 2, A Maldição, onde a gente acompanha a adolescente Rachel vivendo com uma mãe louca, sendo excluída pelos colegas da escola, sem nada de diferente ali do primeiro filme, praticamente repetindo a história da Carrie. Ele não é o pior filme dessa lista, mas eu acho que a gente pode dizer que ele é o filme mais dispensável, porque ele com certeza não precisava existir. A aprovação da crítica em relação a ele é de 20%. Em 51º lugar, nós temos o filme Celular, baseado no livro de mesmo nome, que conta a história de um artista da Nova Inglaterra que testemunha um estranho fenômeno, uma transmissão de um sinal misterioso através da rede mundial de celulares que transforma a maioria dos seres humanos em ferozes animais irracionais. Aí ele e alguns sobreviventes vão ter que encontrar e parar esse pulso que é o causador disso tudo e a pessoa que está controlando esse pulso, além de encontrar também o filho do cara antes que tudo seja tarde demais. O filme tem um elenco incrível, mas infelizmente não funciona muito bem. A nota dele no IMDb é 4.3 e a aprovação da crítica é de 11%. 50, temos o filme A Criatura do Cemitério, que é baseado no conto Último Turno do livro Sombras da Noite. E você já percebeu aqui que os filmes adaptados dos contos do livro Sombras da Noite não deram muito certo, né? Nele, uma tecelagem fechada há anos é reaberta pelo dono que parece conhecer um segredo enterrado no local, e quando o calor do verão se torna insuportável e os funcionários resolvem trabalhar no turno da noite, uma criatura sanguinária passa a atacar todo mundo. O monstro é um tipo de morcego gigante e, sei lá, se você for uma criança ou um pré-adolescente começando a sua trajetória no universo do terror, talvez você goste, mas eu acho ele bem fraco. A nota no IMDb é 4.8 e a aprovação da crítica é de 13%. Em 49º, A Maldição de Quicksilver, que é um filme antológico que conta duas histórias diferentes e uma delas é baseada no conto A Dentadura Mecânica do Stephen King. Nele, um homem compra uma dentadura mecânica de brinquedo numa loja e ele tenta voltar para casa, mas acaba parando para dar carona para um rapaz que se revela um bandido. Mas o que o bandido não esperava era que a sua vítima estivesse armada com uma dentadura mecânica. É isso aí. O filme é tosco, mas dá até pra rir dele. Ele consegue quase um 5 no IMDb, né? Ele consegue 4,9 na verdade. Mas enfim, existe coisa bem melhor que isso pra você ficar assistindo. Vamos para a posição 48, o filme Pacto Maligno, lançado em 2014. Ele tinha um trailer bem massa, um início que dava ali uma expectativa, mas ele é bem sem graça. Ele é adaptado do conto Vovó, do conhecido livro Tripulação de Esqueletos, e conta a história de dois filhos que se mudam com a mãe deles para a casa da avó Mercy. E enquanto eles cuidam da avó, eles vão começar a descobrir segredos obscuros sobre a real natureza dela. Esse filme, pra mim, é uma verdadeira decepção, porque ele tinha um potencial para ser muito bom, mas enfim, ele custa conseguir uma nota 5 no IMDb e felizmente ele ficou bem apagado depois do lançamento. Posição 47, aqui na casa dos 40, a gente ainda vai encontrar muita coisa ruim, mas tem um filme ou outro que dá pra assistir sem sangrar os olhos. Sonâmbulos é um filme que não é baseado em livro, mas tem o seu roteiro escrito pelo Stephen King, que conta a história de uma mãe e do filho que se mudam para uma nova cidade e eles são os últimos de uma raça mortal cujas necessidades não pertencem a esse mundo que nós conhecemos. Eles são de uma espécie bem interessante, que são os Werewolves,
Cats, né, que é tipo um lobisomem, mas que é um homem felino, é um gatosomem, e eles são capazes de permanecer vivos à custa de se alimentarem da força vital de jovens mulheres virgens. A jovem Tânia, então, é a próxima vítima desses dois, mas ela acaba se aproximando muito do garoto, o Charles, né, sem desconfiar da natureza assassina do rapaz. Mas enquanto a abordagem dessa criatura diferente aí, o gatosomem, poderia ser bem massa e diferente no filme, ela é simplesmente tosca e o filme é bem ruim, tendo 25% de aprovação da crítica. Na posição 46, nós temos mais um filme que comprova que as pessoas não deveriam fazer continuações de filmes baseados em Stephen King. Cemitério Maldito 2 é um filme que foi muito mal recebido, teve só 22% de aprovação e é completamente dispensável porque ele faz praticamente a mesma coisa que o Carrie 2 fez com Carrie 1. Ele imita aqui a história do primeiro Cemitério Maldito, mas com outros personagens no lugar. São dois garotos aqui que vão enterrar um cachorro no cemitério de animais e ter problemas ali com os poderes de ressurreição daquelas terras. Na posição 45, Um Bom Casamento, filme de 2014, baseado no conto Um Bom Casamento do livro Escuridão Total Sem Estrelas. Nesse filme, a gente acompanha a Darcy e o seu marido Bob, casados há 25 anos, com uma família feliz, uma vida perfeita, até que a Darcy fica sabendo que algumas mulheres estão sendo brutalmente assassinadas pela cidade e encontra os documentos de identidade dessas mulheres numa caixa escondida pelo marido dela na garagem. Esse conto, que é bem tenso e poderia render uma ótima adaptação, mas infelizmente ele teve um roteiro bem fraco e rendeu um filme bem sem gracinha, com 32% de aprovação da crítica e nota 5.2 no IMDb. Em 44º lugar, um filme adaptado de um livro bem legal, que é Desespero. Tanto o livro quanto o filme tem esse mesmo nome. Eu já falei um pouquinho da criatura desse livro num dos vídeos sobre monstros do Stephen King aqui no canal. Nesse filme, a gente acompanha a família Carver, que se vê ali presa numa cidadezinha chamada Desespero, Desperation, né? Depois de furar os pneus na estrada, e eles vão ser detidos pelo xerife da cidade, que está possuído por uma criatura que permite que ele mude de forma e convoque criaturas horripilantes. É aquele tipo de filme que até dá pra você curtir ele se você for bem pouco exigente. Mas no geral, ele não é bom não. A aprovação dele é de 32% e a nota de 5.3. Na posição 43, a gente tem um filme polêmico, O Passageiro do Futuro. Nele a gente tem um cientista fazendo experiências que envolvem o desenvolvimento da inteligência a partir de drogas e realidade virtual num simples jardineiro. Ele coloca esse jardineiro num processo de aprendizado e com isso o homem rapidamente se torna um gênio. Só que aí chega num ponto em que o jardineiro começa a ter as suas próprias ideias de como a pesquisa deveria continuar e com isso o cientista perde o controle do seu experimento. A questão é que esse filme ele foi lançado dizendo que ele era baseado no conto O Cortador de Grama, do livro Sombras da Noite. Sim, de novo Sombras da Noite aqui com suas adaptações ruins. Acontece que o Stephen King assistiu o filme na época, achou uma bosta e ele disse que ele não queria o nome dele naquela porcaria e que inclusive o filme não tinha nada a ver com o conto dele. Então ele entrou na justiça e ele conseguiu que os produtores tirassem o nome dele do longa. A aprovação é de 34% e a nota é de 5.4. Na posição 42 a gente tem uma decepção coletiva, que é O Apanhador de Sonhos de 2003. Baseado no livro de mesmo título, que é um livro bem massa, o filme fala de um grupo de amigos que na adolescência adquiriram uma conexão sobrenatural ao cometer um salvamento heróico e que anos mais tarde eles vão precisar defender várias pessoas de serem massacradas por forças alienígenas. Eu até que acho interessante a experiência de ver esse filme pra rir, porque ele tem umas cenas um pouco patéticas e bem trash, sabe? Só que assim, o foda é que o diretor não queria um filme trash, ele queria um filme de horror sério, mas não deu bom e o filme teve 28% de aprovação e nota 5.5 no IMDb. Na posição 41 colocamos o primeiro Colheita Maldita, baseado no conto de mesmo nome, que mostra ali a história de como a entidade chamada de Aquele que Anda
banda por detrás das fileiras aliciou as crianças da cidade de Gatlin para dar início ao culto sanguinário que assassinava os adultos. Alguns fãs do Stephen King dizem que até gostam desse filme. Não é o meu caso, ele me faz rir bastante porque eu acho as cenas das crianças assassinas bem cômicas. A aprovação da crítica é de 36% e a nota do IMDb é de 5.6. Em 40º lugar temos o filme Às Vezes Eles Voltam, baseado no conto homônimo do livro Sombras da Noite. Aí ó, vejam só, um filme de Sombras da Noite que não é tão horrível, é só um pouquinho ruim. Nele, um professor volta para sua cidade natal para tentar conseguir um novo emprego. Só que o passado desse professor começa a assombrar a vida dele. A morte do seu irmão assassinado traz de volta os assassinos, que na verdade são demônios e que o culpam pela morte do irmão. Ele quase consegue um 6 no IMDb, ele chega a um 5.7. Ele até fez um sucessinho, tanto que ele rendeu umas sequências, mas eu não botei as sequências aqui nessa lista porque não tem nada a ver com o conto do Stephen King, mas esse filme ele tem aí os seus fãs. 39, um filme do qual eu já falei aqui no canal, A Maldição, baseado no livro A Maldição do Cigano. Eu não sou o maior fã desse filme, eu acho ele um tanto gordofóbico, mas dá pra entender a época em que ele foi feito, dá até pra curtir umas partes, mesmo ele sendo tosco. Nele, um advogado gordo e proeminente de uma cidade do Maine mata por atropelamento uma senhora que é filha do patriarca de um clã de ciganos. A vingança do velho se resume numa maldição. O advogado ele vai emagrecer mais e mais a cada dia, por mais que ele coma muito, até ele se transformar numa figura esquelética. O filme tem nota 5.7, mas ele só tem 15% de aprovação da crítica. No número 38 eu coloquei o filme Sede de Vingança, baseado no conto O Cadillac de Dolan, do autor. Nele, um casal de professores em Las Vegas um dia testemunha um assassinato por um grande criminoso. O casal recebe proteção da polícia porque irá testemunhar em tribunal contra o criminoso, mas eles sofrem ameaças dele para se manterem calados. Mesmo assim, a mulher ali do casal, ela não desiste de testemunhar e acaba sendo assassinada. Agora então, o marido viúvo procura vingança pela morte da sua mulher e vai atrás do chefe dos mafiosos, que é o perigoso Jimmy Dolan. O filme é um suspense policial que podia ser interessante, mas ele acaba sendo leve e parado, e por isso ele tem 5.7 de nota no IMDb. Na posição 37, mais um filme sobre vingança, que é o Impulso de Vingança, baseado no conto de mesmo nome do livro Escuridão Total Sem Estrelas. Nele, a gente acompanha a Tess, que é uma famosa escritora de mistério que está parada em uma estrada isolada após seu pneu ter furado. Ela recebe a ajuda de um homem, mas logo depois ela descobre que ele é um serial killer. Após ela ser atacada e deixada à beira da morte, a Tess consegue sobreviver, mas ela fica obcecada por vingança. Esse filme aqui, ele consegue ser interessante, ele aborda alguns temas atuais, ele tem uma tensão massa ali, sabe, pairando na história, mas ele também não é grande coisa. Ele tem 50% de aprovação da crítica e 5.7 no IMDb. Na posição 36, a gente tem um filme que deve ser a pior decepção de todas para os fãs de Stephen King, porque é a maior saga de livros dele, a mais épica, e teve um filme que foi um fiasco. Sim, eu tô falando de A Torre Negra, o filme que acompanha o pistoleiro Roland em busca da famosa Torre Negra, numa intensa perseguição contra o Homem de Preto. Embora seja um filme que daria pra curtir quando a gente era adolescente e assistia uns filmes assim na tela quente, ele é horrível enquanto adaptação. Ele tem 16% de aprovação da crítica, mas ele até que descola um 5.8 no IMDb. Então assim, coloquei ele aqui atrás na lista por frustrações muito grandes com ele, mas se você nunca leu A Torre Negra, se você é bem despretensioso com filmes sobre obras do Stephen King, talvez você goste. O 35º é A Metade Negra, baseado no livro de mesmo nome, também conhecido como A Metade Sombria. O filme conta a história do escritor Ted Beaumont, que faz muito sucesso escrevendo através do pseudônimo de George Stark. Após ele ser chantageado por um estudante de direito que ameaça revelar esse fato, o Ted resolve comunicar oficialmente à imprensa de que era ele quem escrevia com o pseudônimo e resolve matar esse tal George Stark, encerrando ali a sua carreira com o pseudônimo. O problema é que esse George Stark ele se torna uma pessoa de verdade e ele começa a perseguir o escritor. O filme não é atraente no início dele, a premissa às vezes é um pouco difícil de comprar, mas ele consegue ter um desenvolvimento aceitável, não é um filme de todo ruim. Ele tem nota 5.6 e aprovação de 56%.
Na posição 34 temos o filme Creepshow 2, que é uma sequência e uma obra antológica com várias histórias, sendo uma delas inspirada no conto A Balsa do Stephen King. Mas nas outras partes do filme, Stephen King também está como roteirista. Apesar de ser um filme bem trash, eu gostava de Creepshow 2, assim como o primeiro. Ele traz aquela vibe de contação de histórias de terror que impressionam pré-adolescentes assustados e consegue ser aquele filme guilty pleasure, sabe? Que é divertido assistir com um sobrinho ou então um primo mais novo. O filme tem nota 6 no IMDb, mas a aprovação da crítica é de 32%. O filme 33 da lista é Chamas da Vingança, que é baseado no livro A Incendiária. Ele conta com a Drew Barrymore, criancinha lá no elenco, bem fofa, interpretando a Charlie, que é filha do casal Andy e Vicky, que anos antes de terem a filha, quando eram jovens, se submeteram a um experimento científico onde uma droga chamada de Lote 6 foi injetada neles, fornecendo poderes telecinéticos. Com isso, a filha deles acabou nascendo com o poder da pirocinese, sendo capaz de gerar fogo, o que faz com que a família seja perseguida por agentes do governo. Esse filme é aceitável para a época em que ele foi lançado, mas ele é muito parecido com alguns outros filmes baseados em livros do autor e não traz muita coisa nova ou interessante. Tem nota 6 no IMDb e 35% da crítica. Em 32º lugar, eu coloquei um filme que eu não gosto muito. Na verdade, eu não gosto tanto nem do livro, nem do filme. Mas fazendo uma média aí com as pontuações dele na internet, coloquei ele nessa posição aqui, que é Cujo. É uma história que se passa em Castle Rock, centrada no cachorro Cujo, que é um São Bernardo, que pertence a uma família que ama ele, mas que nunca vacinou o coitado contra a raiva. Um dia, então, ele é mordido por um morcego, ele contrai raiva e começa a matar a galera. Assim, eu acho que esse filme tem umas cenas bem ridículas, mas eu sei que tem muita gente que gosta, principalmente porque ele tem um valor de nostalgia, porque ele saiu junto com uma leva de outros filmes nos anos 80, na época em que qualquer filme baseado em livro do King fazia sucesso. E ele tem nota 6 no IMDb e 61% da crítica. E falando em filme com umas cenas toscas, mas com algumas qualidades, a gente tem na posição 31 o filme Voo Noturno. Ele é baseado no conto Piloto da Noite, que saiu no livro Pesadelos e Paisagens Noturnas. No filme, um misterioso assassino em série está fazendo algumas vítimas em pequenos aeroportos no interior dos Estados Unidos, e a única pista sobre ele é que ele tem uma aeronave preta de pequeno porte. A gente acompanha então um repórter de um tabloide de notícias sensacionalistas cobrindo a misteriosa onda de mortes brutais e sangrentas e tentando desvendar o caso. O filme, assim como o conto, ele tenta passar algumas críticas à imprensa sensacionalista e tal, mas fica nessa média dos filmes com nota 6 do IMDb. Ele tem 33% de aprovação da crítica. Em 30º lugar, nós temos o filme Trocas Macabras, baseado no livro de mesmo nome, que conta sobre o misterioso Sr. Gaunt, esse estranho que abre uma loja de antiguidades que sempre tem algo especial para cada morador da cidade de Castle Rock. Entre objetos raros e antigos, sempre tem alguma coisa para cada morador, mas o dono da loja, esse Sr. Gaunt, na verdade, ele é o próprio demônio, né? Ele comercializa os produtos somente em troca de almas. Infelizmente, o filme não faz jus à sua premissa interessante e ele é meio sem graça. A nota é 6.2 e a aprovação é de 31%. Na posição 29, nós temos o filme Contos da Escuridão. É uma antologia de 3 histórias separadas ligadas por uma quarta história onde um garoto lê os 3 contos de terror enquanto uma mulher planeja cozinhar ele para o jantar. A segunda dessas histórias é baseada no conto Um Gato do Inferno, do Stephen King, e conta sobre um gato que não pode ser morto e faz várias vítimas. Isso mesmo, gente, um gato. Melhor que a máquina de passar roupa, né? Mas assim, é o tipo de filme que vai nessa vibe do horror tosco, que consegue agradar um pouquinho e permite você assistir esses contos de terror como um guilty pleasure. Ele tem 39% de aprovação da crítica e nota 6.2 no IMDb. Na posição 28, a gente tem um filme bem recente que nos encheu de expectativa, mas decepcionou muita gente no ano passado. O filme Campo do Medo é inspirado no livro escrito em parceria pelo Stephen King e o seu filho
filho Joe Hill, e aí no filme a gente acompanha dois irmãos que são surpreendidos após escutarem pedidos de socorro vindos ali do interior de um matagal no Kansas. Eles decidem atender os chamados de ajuda e entram ali no local, mas logo eles descobrem que uma vez lá dentro desse campo é impossível sair dele. O grande problema de Campo do Medo é que ele é aquele tipo de filme que é pretensioso e acaba tentando ser mais do que ele realmente é. Ele tenta se fazer muito complexo, muito profundo e tudo mais, mas ele acaba sendo chato. É isso, é chato. Aborda muitos conceitos que eu gosto. Quando você entende, ele fica mais interessante, mas ele não deixa de ser chato. Ele teve nota 5.4 no IMDb e 36% de aprovação no Rotten Tomatoes. O número 27 dessa lista é um filme que tá nessa posição porque eu dei uma forçadinha. Porque eu sei que muita gente colocaria ele numa posição mais abaixo. Muita gente detesta esse filme, mas talvez por eu ter assistido ele na minha infância, eu acabei tendo um carinho por ele. Eu tô falando de Bala de Prata, que é baseado no livro Bala de Prata, que às vezes é conhecido também pelo título A Hora do Lobisomem. Nessa história, uma série de assassinatos aterroriza a cidadezinha de Tarker's Mills e, apesar dos habitantes acharem que a culpa é de um assassino em série, o garotinho Marty, que é um menino deficiente, ele sabe que na verdade tem um lobisomem na cidade. Com a ajuda da irmã dele, ele decide caçar esse monstro. Mesmo eu tendo esse afeto por esse filme, eu tenho que reconhecer que os atores não são tão bons e que os efeitos especiais são uma bosta. Mesmo pra época, gente, mesmo pra época. Ele tem 45% de aprovação da crítica e nota 6.4 no IMDb. E para fechar a primeira parte dessa lista, vamos ao 26º lugar, que conclui aqui a lista de filmes ruins do Stephen King, deixando pra gente os filmes que são ou ótimos, ou bons, ou pelo menos aceitáveis para a parte 2 desse vídeo. Na posição 26 temos mais um filme que a crítica detesta, mas que eu tenho que confessar que eu não acho ele tão ruim. Eu até curto ele, sabe? Eu tô falando do remake de Carrie a Estranha, que foi lançado em 2013, onde quem interpreta a jovem Carrie White, que sofre bullying dos colegas da escola e é maltratada pela mãe extremista religiosa, é a Chloe Moretz. Esse filme é muito criticado pelo fato dele ter trazido a história icônica do filme original, que fez tanto sucesso, né, para os dias atuais, mas não ter acrescentado praticamente nada novo nele. É aquele tipo de remake que parece que eles só fizeram para atualizar os efeitos especiais, porque no mais ele é bem igual ao primeiro. Mas ainda assim eu consigo gostar dele e da diferença que os efeitos especiais mais atuais trouxeram para a história da Carrie, descobrindo ali sobre os poderes telecinéticos dela e usando eles para matar a galera depois. Então eu sei que não é um filme bom, mas eu consigo me divertir com ele, e ele tem nota de 5.9 no IMDb, o que não é uma nota boa, mas também não é uma nota péssima. Bom, gente, é isso. Essa foi a parte 1 dos filmes baseados nas obras do King. No próximo vídeo, a gente finaliza essa lista com a parte 2, trazendo os 25 melhores filmes baseados em livros do autor. É isso aí, galera. Muito obrigado pela companhia. Comenta aqui se nessa primeira parte do vídeo tem algum título que você mudaria de ordem ou se jogaria ele numa posição lá pra frente do ranking. É claro, com respeito, sem ofender a opinião de ninguém. Digam aí o que vocês acham. Muito obrigado pelo carinho, um beijão e tchau!